Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Aleluia. Nós vamos ler o versículo 1 e o 17 em diante. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Diga amém. Aleluia. Tome o seu lugar. Ainda tem algumas cadeiras. Quem está em pé lá atrás pode, com toda certeza, procurar aí uma cadeira e sentar. Não fique em pé não. Deixe só os diáconos, os obreiros que estão trabalhando. Os demais, se você já bebeu água, volte para o seu lugar. Não fique, aproveite esse momento que Deus nos concede, que Deus nos presenteia, que Deus, Ele nos permite estar. Você sabe, eu sei, nós sabemos. Há pessoas que nesta manhã não podem estar conosco, porque tem impedimentos de barreiras, de mal-estar, de doença. A minha esposa não está aqui agora, ficou em casa, uma rinite terrível, com dificuldade de respirar, nariz incomodando. A Ana, esposa do pastor Paulo Santos, manda um zap aqui agora, está no pronto-socorro do hospital, também passou mal, e tantos outros. Pastor Gesiel, nosso companheiro, está ali naquele quarto daquela UTI ali em Copacabana, e juntamente com ele fica a reboque a esposa, que também com certeza estariam aqui. Pastor Erdílio, 3 dias na UTI, mas já está de volta. Mary Ruth está de volta hoje. Cadê a Mary Ruth? Mary Ruth, você está onde? Está aqui a Mary Ruth. Nos deu um sustozinho, mas já está aqui também. Meu filho também estava passando mal, que soltou diarreia, né? Alguma coisa. Estava meio descontrolado o negócio, mas conseguiu estar aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Ué, porque isso não é uma patologia, não? É ou não é? Eu já fiquei. Que isso? Ué, rinite e tantas coisas faz parte da vida, faz parte da caminhada. Amados, eu quero nesta manhã fazer um pedido a Deus, com temor e tremor, que você preste atenção nesta palavra que nós vamos repartir, nós vamos compartilhar, com muito temor e tremor. Mas eu peço a Deus também que o Espírito Santo, Ele encontre uma atmosfera favorável para que
a gente consiga dar uma guinada na nossa vida a partir desta palavra. Então, deixe-me alicerçar alguns princípios do texto que nós acabamos de ler. O capítulo 10 de Lucas, eu diria que é um capítulo restrito, fechado. Fechado para um grupo específico. Aqui não é uma mensagem evangelística. Este capítulo não é uma visita no tanque de Betesda ou uma ministração às multidões. Eu li o texto iniciando pelo versículo 1, para ver se essa percepção cai. Ela precisa cair hoje. Versículo 1 diz: depois disto, depois de algumas coisas, depois de alguns eventos, depois de algumas tarefas, depois de algumas decisões, depois disto, depois. Então há uma linha divisória nítida, clara. Então esse texto não é uma coisa qualquer. Esse texto ele é muito restrito. Muito restrito. Isso aqui não é uma entrevista, não é uma palestra, não é uma manifestação pública. Depois disto, o Senhor designou outros 70. Depois disso, ele designou outros 70. O interessante é que do conjunto que ele tira os 70, não tem só 70. Porque se tivesse só 70, ele não precisava isso. Então, de um conjunto, ele vai designar, ele vai separar, ele vai comissionar, ele vai escolher com um critério maior. Então esse texto está falando de pessoas que foram selecionadas, criteriosamente selecionadas. Esse texto não é uma coisa qualquer, não é uma pesca de arrastão, não é uma tarrafa. Esse peixe, esse grupo é um grupo que foi pensado pelos olhos de Deus, escolhido pelos olhos de Deus. Então eu quero começar dizendo que esse grupo, que esse texto, é um texto para a igreja. Amém? Nós, hoje, poderíamos fechar as portas e dizer: olha, o assunto hoje é um assunto interno, é nosso, só nosso. Ele designou e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem. Amados, da mesma forma que o corpo diplomático de um país, quando escolhe os seus diplomatas, e a diplomacia é uma dos cursos mais difíceis que existe. Cursar uma escola de diplomacia, fazer parte do no país, o nosso Itamaraty, é muito criterioso. O critério é muito elevado, por uma razão. Depois de separado, aprovado, classificado, ordenado, empossado no corpo diplomático, aquele homem ou aquela mulher, ele vai representar um país, um estado, um país. Então imagine você, alguém sem as qualificações morais, representando um país. Imagine você, a história conta que um dia
Napoleão, o grande combatente, encontra um soldado bêbado ao pé da estrada e apeia do seu cavalo. E quando vai, ele está fardado. Por uma tragédia homônima, o soldado diz, bêbado, se apresentando, que o nome dele também era o mesmo nome, Napoleão. E Napoleão, diante daquele quadro, ele diz, ou você muda de nome, ou muda de vida. Quando o Senhor, Ele designa 70 e os envia de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar para onde ia. E sabe o que Ele está dizendo nas entrelinhas? Olha, vocês dois, são os meus rostos, o meu rosto. Vocês são a minha voz. Vocês são a minha presença. Então, quando vocês forem, o que eu estou fazendo com vocês é o desejo que quem receber vocês, me recebam. Então, você há de convir que essa turma que é selecionada aí, não é qualquer um. Não é alguém meio barro, meio tijolo. Amém? Concorda com isso? Então esse grupo é um grupo especial. É um grupo que foi selecionado, designado para que precedessem ele. Para que fossem na frente dele. De cidade em cidade. De lugar em lugar. Dizendo, olha, ele está vindo aí. Eu estou aqui como alguém que estou introduzindo ele. Eu represento ele. A minha conversa, a minha maneira, o meu comportamento é o comportamento dele. Aí ele vai trazendo aqui algumas coisas. Ao entrardes numa casa, dizei antes de qualquer coisa, paz seja nessa casa. Exatamente o que ele pratica. E ele vai dizer que, havendo um filho da paz, permaneça ali. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. O que tiver naquela casa é o que você vai comer. E ele vai continuando, falando. Aí quando chega agora no 17, nós temos o regresso desses 70 que foram. Essas duplas que foram. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria. Os 70 foram bem-sucedidos. Os 70 que foram, essas pareiades, foram 35, né? Eles foram totalmente sucedidos. Porque bonito nesse texto aqui, que a unanimidade dos que foram. Então o conjunto inteiro. O artigo diz, os 70. Não houve uma parcela. Olha, teve um grupo que não foi bem sucedido. Não, os 70. Todos. Então se foram de 2 em 2, eram conjuntos de 35, conjuntos de 2. Mas os 70, unanimidade, os 70, todos voltaram possuídos de alegria. Unânime. Eu fico pensando, quando eles vão se aproximando, antes de se encontrar com Jesus, e vão vindo, e imagine você que Jesus está lá naquele ponto lá, e antes de chegar até Jesus, eles vão convergindo no mesmo caminho, e então vem 2, vem mais 2, e aí como é que foi? Demais. Como é que foi? Demais. Como é que foi? Demais. Como é que foi? Foi demais. Olha, foi demais. Eu estou nas nuvens. Todos eles têm a mesma reação. E o texto diz, possuídos. O que é ser possuído de alegria? Essa turma está botando alegria pelos poros. Essa turma transpira regozijo, transpira. Eu penso que eles andam pulando, eles estão flutuando na alegria. Estão flutuando na alegria. Estão embebecidos pela alegria, todos eles. Não tem ninguém com cara de boco-moco. E aí, não, mais ou menos, como é que foi? Não foi legal não. Entrei numa casa, a moça jogou uma lata de água quente em cima de mim. A outra soltou lá o cachorro me deu uma corrida, mordeu aqui minha perna, estou machucado. Não teve isso, todos estão possuídos de alegria.
Todos estão rindo, rindo sem parar. Meu Deus, o que é isso? Foi muita glória, muita glória. Possuídos de alegria, dizendo, o discurso é o mesmo de todos, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Senhor, estamos impactados. Os demônios nos submetem pelo teu nome. O interessante nesse texto é que já na primeira comissão, o tema ação demoníaca está presente. A história não muda. A história não muda. Tal como hoje, os demônios precisam ser submetidos. Os demônios estão aí por tudo que é canto. Você vê um filme, vê uma peça de teatro e tem tudo demônio por trás. Tem um monte de desenho animado, eu não sei o quê. Os demônios estão aí ativos. Os demônios se nos submetem pelo teu nome. O bonito desse texto é que eles reconhecem que não foi a força deles, mas foi o nome de Jesus que fazia isso. Versículo 18. Mas, quando Jesus escuta essa narrativa de 70 homens, que estão todos pilhados, estão todos em estado de êxtase, de tanta graça. Mas, quando escuta tudo isso, o texto diz que Jesus toma a seguinte posição, mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O chefão de todos, o comandante de todos esses demônios que vocês tiveram a alegria de ver cair por terra, o chefe dessa turma toda, quando ele caiu, ele trouxe a terça parte com ele. O chefe, o cabeça, eu também vi cair. Eu via cair como um relâmpago, como foi veloz. Versículo 19. Jesus fala, eu aí vos dei autoridade. Quando vocês foram designados e eu comissionei, eu dei a vocês autoridade. Vocês estavam revestidos de autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Ou seja, não se preocupem que vocês estão acobertados pela autoridade de Deus, divina. Vocês receberam isso. Versículo 20. Não obstante. Observe que ele está falando com quem? Com 70 designados. Não obstante. Alegrai-vos. Não porque os espíritos se vos submetem. E sim porque o vosso nome está, o quê? Está o quê? Arrolado no céu. É sobre isso que eu quero nesta manhã, irmãos. Falar comigo. O nosso amado Ronaldo, pastor Ronaldo, que falou, que ministrou a aula hoje, ele tocou no ponto final da nossa revista, quando o apóstolo Paulo disse, não extingais o Espírito Santo. O Espírito Santo tendo sido apagado, extingado, a Europa, ela mergulhou nesse quadro de morte. Olhando esse texto, e veio ao meu coração uma pergunta. Qual o grande perigo que a igreja de Jesus, que nós estamos expostos hoje? Qual o grande perigo? Qual o perigo grande que tem estado muito perto de nós? Qual o grande perigo? Então, nesta manhã, eu quero, como pastor local, como alguém que tem
pedido a Deus para não afastar 1 milímetro sequer da vontade de Deus. Qual o grande perigo que nós nos púlpitos, nós que estamos aqui sentados, nós que um dia recebemos a Cristo e estamos hoje diante de algo que a gente não percebe, a grandeza do perigo que nós estamos enfrentando. Na palavra de Jesus, ele faz uma colocação que passa quase que sutil. Ele diz: olha, vocês não podem se alegrar com o que aconteceu. Vocês não podem, não devem se alegrar porque os demônios saíram, porque milagres aconteceram. Vocês não podem se alegrar com isso. Não façam isso, porque isso vai ser a ruína de vocês. Vocês precisam se alegrar, é porque o vosso nome está escrito no céu. O vosso nome está escrito no céu. Então nesta manhã eu quero usar uma palavra meia estranha. A psicologia, psiquiatria, a neurolinguística usa muito. Ressignificar. Jesus, ele falou com aquele grupo fechado: eu quero que vocês façam uma ressignificação do termo alegria. O que é alegria? O que é alegria hoje? Para mim, para a igreja de Jesus. O que é alegria? Qual o conceito de alegria? Porque a alegria tem que ser ressignificada hoje para mim e para você. Tem que ser. Porque nós estamos sendo atacados com o conceito errado. Se eu não ressignificar o conceito alegria, eu vou me render à teologia da prosperidade. Por exemplo, eu vou me render a isso. O que é alegria? Jesus disse: olha, alegria não é vitória espiritual na terra e nem material. Não pode ser. Não pode ser. Ah, Senhor, voltaram pilhados. Jesus, nem os diabos. Você quer ver uma expressão que se usa muito hoje, estão usando muito? Eu vou descer para usar, porque eu tenho ojeriza por essa expressão, mas vou falar aqui de baixo. Alguém vai pregar em tal canto e diz assim: quebrou tudo. Já ouviu essa expressão? Quebrou tudo, quebrei tudo. Como é que foi o culto? Quebrei tudo, quebrou tudo. O culto quebrou tudo. Virou tudo. O que é alegria hoje? Eu fico pensando, cada pessoa que vem aqui me visitar e é de fora, não é crítica, é só um comentário. Quando entra aqui, olha para si: pastor, quantas cadeiras cabem aqui? Quantas pessoas vêm aqui? A minha resposta é sempre a mesma: meia dúzia. Quando perturba muito, tem uns que perturbam, mas quantos? Umas 2 dúzias. Uns 30, sei lá. Para de me perguntar isso! Para! Davi trouxe uma desgraça para Israel, porque um dia pensou em fazer contagem. Deixa eu contar quantos homens eu tenho aqui. E por causa disso, ele trouxe morte para a sua terra. Eu quero que você pergunte para você: o que é alegria aí? Estamos vivendo um tempo muito louco. Alegria? Porque eu consegui um emprego novo. Estou alegre. Pastor, eu estou muito alegre. Arranjei um emprego novo. Eu estou muito alegre porque comecei a namorar. Eu estou muito alegre porque tirei um carro zero. Tudo bem. Mas Jesus disse: olha, a alegria primeira de vocês não está aqui na terra. A alegria primeira de vocês é porque o nome está escrito no livro da vida. Você consegue entender isso, irmãos? Se esse conceito não estiver claro para mim,
Sabe o que é alegria? Alegria vai ser os prazeres terrenos. Os prazeres terrenos. Os prazeres terrenos vão ser a minha alegria. Por que eu estou alegre? Porque eu troquei de carro novamente. Por que eu estou alegre? Porque eu troquei de carro. Aí eu vou fazer um selfie. Eu e a minha nova Ferrari. Rom, rom, rom. Rom, rom, rom. Aonde está a minha alegria, meu irmão? Aonde está a tua alegria? A alegria não está nas coisas que nós temos. A alegria está em saber que o meu nome está no livro da vida. Está lá a minha alegria. Então, se a minha alegria está lá, tudo aqui é passageiro. Amém? Tudo é passageiro. Tudo. Paulo diz: aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi a ter e aprendi a não ter. Nós estamos hoje vendo uma coisa meia esquizofrênica, muito louca, muito doida. O irmão está na prova, está desempregado, não falta um culto, consagração matutina. Pastor, onde tem uma vigília boa? Não, estou na prova. Aí arranja emprego. O emprego bom, para ganhar muito dinheiro. Aí ele some. Assim, cadê ele? Não, pastor, eu comprei uma casa em Cabo Frio. Falei, cadê? Aí some de novo, aparece queimadão. Não, estava no meu jet ski. O homem falou que ia entregar o jet ski domingo e eu fui para receber. Estava com jet ski. Mas rapaz, você não faltava um culto. Você não faltava um culto quando estava na pindaíba, quando estava duro. Agora você esqueceu. Onde está, irmãos, a minha alegria? Onde está a tua alegria? Onde está, irmãos? Olha, vocês têm que se alegrar, porque o nome está no livro da vida, está no céu. Ah, Deus! Ah, Deus! Se você olhar na Bíblia, você vai ver que a Bíblia, Deus permitiu que alguns servos dele pontuassem muito bem isso. Por exemplo, Jó. Jó, ele é um cara bilhardário num dia, no outro dia ele é um paupérrimo, enfermo, doente, mas ele continua dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Irmãos, o diabo não pôde roubar a alegria genuína dele, porque a alegria dele estava atrelada no céu. Se a tua alegria estiver no céu, você vai passar por todos os embates da vida de cabeça erguida. É por essa razão que Paulo e Silas, meia-noite, arrebentado, dilacerado, está fazendo culto alegre, orando e cantando. Por que razão? Porque ele sabe que a alegria dele não está no fato de estar solto ou estar preso, de ter levado uma coça ou não. A alegria dele está no céu. Aonde está a tua alegria? Ah, pastor, vou dar uma parada na igreja porque me separei, ou porque acabou o noivado, ou porque o namoro não foi à frente, porque eu perdi o emprego. Pelo amor de Deus, meu irmão, em nome de Jesus, a tua fé ela está alicerçada numa carteira assinada? A tua fé está alicerçada num diagnóstico que disseram para você: é isso ou não é aquilo? Aonde está a tua fé, meu irmão? Alegrai-vos. Eu tenho um motivo para estar alegre hoje. E o motivo que eu tenho para estar alegre hoje, eu queria que fosse o mesmo teu. Talvez você esteja duro feito um coco. Talvez você não tenha uma nota de R$2 no bolso. Mas a tua alegria hoje é porque o teu nome está no livro da vida. Diga glória a Deus, meu irmão. Diga aleluia. Será que a minha alegria, ela tem correspondência com a alegria de Deus? Às vezes não. Profeta Amós capítulo 5, coloca na tela isso. Profeta Amós capítulo 5, isso tem me preocupado bastante. Profeta Amós capítulo 5, versículo número 21 e 23. Amós 21 e 23. Eu quero que você, por favor, leia comigo. Posso ouvir a tua voz? Washington, quero ouvir a tua voz. Salazar, quero ouvir a tua voz. 1, 2, 3. Para. Quem está falando isso? Deus. Eu
aborreço e desprezo as vossas festas. Pastor Danilo, fica em pé aí, por favor. Você que gosta de gritar a Deus, fica fazendo uma festa aí, alegre. Vai. Quem olha para ele e vai dizer assim, ele está triste ou está alegre? Hã? Se eu perguntasse a ele, meu, como é que você está? Falasse, estou muito alegre. Vai, só bater. É assim que nós temos estado. Aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum. É Deus dizendo, eu não estou nessa festa não, hein? Nessa festa eu não estou não. Deixa eu tocar um assunto aqui, para ser muito quadrado, muito antiquado, muito grosso, muito estúpido. A gente é convidado para celebrar casamento. Aí chega lá no salão de casamento, tem duas alas. Tem a ala dos crentes e a ala dos convidados não crentes. Aí você vai para outra ala, tem bebida, melô. Aí você, caramba. Não, pastor, é que tem uns amigos que não são crentes. É que eu tenho uns amigos que não são crentes. Então, a gente fez uma festa para agradar todo mundo. Então, aqui, a gente roda Cassiane. E ali a gente roda lá um negocinho mais quente. Aí é uma bebidinha. Aí você vai no galpão lá, aí coquetel. O senhor quer com ou sem? Eu falei, ué, como assim? Não, porque tem um negócio aqui. Ah, tem? Eu falei, eu achei que fosse de crente. Porque eu levei Bíblia para a cerimônia. Eu achei que eu estava em casamento de crente. Mas, irmãos, o que é alegria? O que é alegria, irmãos? O que é alegria? O que é alegria? A gente tá correndo risco, irmãos. Eu tenho medo de quando vem a prosperidade. Eu tenho medo. Irmãos, eu tenho medo quando chega a prosperidade, porque basta a gente melhorar um pouquinho só. A primeira coisa que a gente faz é mergulhar de cabeça lá. É a primeira coisa que a gente faz. Eu aborreço, eu desprezo. 22, vamos. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas festas, ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais. Eu não vou aceitar nada que vocês estão fazendo. 23, afasta de mim, essa palavra chega a ser pesada. Afasta de mim o quê? O estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Diga misericórdia. 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 Aí a gente fica vendo umas coisas que a gente, meu Deus, aonde vamos parar com esse negócio? Porque o conceito de alegria tem que ser ressignificado. Porque senão eu vou pegar lá de fora a alegria e vou trazer para o altar. Eu vou confundir o santo com o profano. Vou confundir. Estamos adorando a Deus. Eu sou um cara, eu sei que eu não sou um cara gagá esclerosado. Eu sou um cara atual, moderno. Eu sei que sou. Quando eu estou num sítio, num acampamento, eu vou pregar de bermuda, de sandália havaiana e camiseta, mamãe estou forte, sem nenhum problema. Porque eu estou num acampamento jovem, lá num campinho, aonde depois eu vou bater uma boa pelada. Mas aqui na casa de Deus não. Aqui não. Aqui no altar não. Aqui no altar eu preciso me paramentar, porque eu estou diante do rei. Irmãos, ninguém vai ao palácio do Planalto de bermuda. Ninguém vai ao tribunal de júri de bermuda. Quando eu estagiava, um dia eu estou numa sala de audiência, e naquele dia, inadvertidamente, eu tinha, minhoca na cabeça naquele dia. Eu estava esporte. O juiz parou, uma audiência, e falou assim: você é estagiário? Eu olhei, só tinha eu, estava apaixonado.
porque eu estava com um papelzinho para que depois tinha que carimbar a audiência que eu estava ali. Eu falei, senhor, você não aprendeu que não pode estar assim desse jeito? E todo mundo olhou para mim. Eu abaixei a cabeça e saí feito um doido daquele fórum, envergonhado. E disse para mim, nunca mais vão dizer isso para mim. Nunca mais. Passei a andar com um blazer dentro do carro, uma gravatinha jogada no banco, qualquer coisa, eu estava preparado. A gente vem para a casa de Deus com tomara que caia, sem sutiã, roupa rasgada. Calça de leque. Outro dia sentado, minha esposa quase me deu com a vassoura na cabeça e botou na culpa. Eu falei, alô, eu não olhei as pernas, eu olhei só o rosto. Mandei, falei, uma pessoa, vem. Quando a pessoa sobe com a leg, aquelas calças de academia que se espirrar. Eu falei, meu Deus, que maluquice é essa? Mas não dá para ver. Você olha, vê só a cabeça. Não vê aquela maluquice. Agora a pergunta é, quer ir para a academia, para a tua bodytech da vida? Vá do jeito que você acha que deve ir. Isso é um problema teu e da tua casa. Agora no altar de Deus, não. Na casa de Deus, não. Não, vai botar roupa. Não, essa aqui não serve, não. Essa aqui tá boa para ir lá no Guanabara no dia do aniversário. Mas para a casa de Deus, não. Para a casa de Deus, não. Para a casa de Deus, não. Se tem uma coisa que me incomoda, eu queria que os pastores se incomodassem também. É alguém chegar num culto solene de bonezinho aqui no altar para cantar. Irmãos, isso me dá uma revolta, uma ira, irmão. Isso me dá uma... Ah, meu irmão. Eu uso boné, você vai me ver direto de boné correndo. Lá no carro eu tenho boné. Mas nesse local, aqui é a casa de Deus. Não, aqui não, aqui ó. Aqui não. Aqui eu não vou vir de bermuda. Aqui não. Aqui não. Aqui é a casa de Deus. Então, qual é o conceito de alegria que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um conceito bem definido. Porque senão, diz o texto, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Estrépito. Esse é o que? Firula? O que é isso? Estrépito. O volume. Que é isso? Que é isso? Afasta de mim o estrépito. Esse volume, afasta de mim, porque não ouvirei. Eu não ouvirei. E eu não vou ouvir, eu não estou participando dessa alegria. Você entende isso, amém ou não amém? Irmão, se eu não ressignificar o conceito, qual é a fonte da minha alegria? Eu vou viver uma esquizofrenia espiritual que vai desgraçar a minha vida. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar de um homem que você conhece, que eu admiro, nós admiramos. Um homem bacana, um homem bom. Mas que, em dado momento da vida dele, ele não interpretou bem o conceito, a fonte da alegria qual era. Você vai se assustar com esse homem. Noé. Eu disse Noé. A carta de 2 Pedro, chama esse homem, bota 2 Pedro aí. Olha o que a Bíblia diz de Noé, o que a Bíblia fala dele, Noé. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da. Irmãos, Noé, antes é chamado de pregador da justiça. Noé faz uma arca. E Noé estabelece o primeiro grande zoológico que já se conheceu, a humanidade, porque ele faz uma arca para receber os animais inteiros, e durante um ano ele é o gestor daquilo tudo. Aí, um ano depois, a arca pousa, Noé desce, pega a madeira, faz um altar, pega animais, faz um holocausto, e Deus fala, uau, esse cara é o cara. E Deus se agrada e faz um arco. E diz, Noé, aqui está uma aliança que eu tenho. Nunca mais eu vou fazer isso que eu fiz. Destruir com água. Noé prega 120 anos, faz uma arca, administra uma arca com centenas de animais. A arca pousa, ele é um gestor competente.
pega a madeira, faz um altar, sacrifica, Deus vem, faz uma aliança com ele. O mesmo Noé, logo depois planta uma vinha. Você lembra por que Deus destruiu tudo lá atrás? Os homens casavam, bebiam, davam-se em casamento. A bebedeira corria solta lá. Noé devia olhar aquele negócio. Me permita essa conjectura, não bate muito não. Ele é crente, está pregando, mas devia fazer assim: esse negócio deve ser bom. O que tem de gente, irmãos, pensando assim: pastor, será que se beber só em casa é pecado? Um falou comigo isso, irmãos. Pastor, me explica uma coisa. A Bíblia fala que para não dar escândalo. Eu falei, eu não sabia onde ele ia chegar. Pastor, eu lhe pergunto: beber em casa, sozinho, dentro de casa, porta fechada, sem ficar bêbado, e sem o ímpio estar vendo, é pecado? Eu não sei, você resolve tua vida aí, cara. Não bota nessa confusão, não. Não sei. Na cabeça dele, o pecado seria ir lá no boteco e pedir lá uma escola. Mas em casa, Noé planta uma vinha. Irmãos, e esse homem que antes era pregador da justiça, sabe como é que esse homem está agora? Ele está bêbado, pelado, e lançando sentença desgraçando a família. Está lá em Gênesis capítulo 8. Você conhece esse texto? Gênesis capítulo 8, coloca na tela. Gênesis capítulo 8. Ele está bêbado, pelado, capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 20 a 25. Gênesis 9, 20 a 25. A Bíblia vai dizer: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Irmãos, tudo que ele via lá atrás, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da tenda. Irmãos, quem planta vinha vai acabar bebendo. Quem fica brincando com coisa errada vai acabar se lambuzando. Quem fica, irmãos, brincando com coisa que não deve, vai se sujar. Quem faz um buraco cai. Quem abre um buraco no muro, uma cobra vai morder. Irmãos, ele planta uma vinha. Noé, vai plantar mandioca, pelo amor de Deus. Plante batata doce, plante couve, repolho. Noé, plante tâmaras. Não faça isso. Bebendo do vinho, embriagou-se, se pôs nu dentro da sua tenda. Aonde está a minha alegria, irmãos? Já viu que todo bêbado é bastante alegre? Já viu que todo bêbado fica engraçado? Todo bêbado fica alegre. Você já viu algum bêbado antipático? Não vai achar não. Porque ele bebe, irmãos. Não, eu sou antipático. Aí eu bebo para ficar mais legal. O bêbado, o cara bebe para ficar alegre. Ele fica rindo à toa. Ele fica feliz, fica alegre. Aonde está a minha alegria? A tua alegria, a minha alegria tem que estar na salvação. Você diz amém nessa manhã em nome de Jesus? Mas talvez o homem que mais marca o sentido de alegria para nós é o texto que você conhece, é o profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque, ele entendeu exatamente o princípio que Jesus colocou para os 70. Ele entendeu, ou seja, a minha alegria não é e não está naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho, naquilo que eu vivo. A minha alegria está nele, está em Deus. Eu posso ler contigo? Vamos todo mundo junto? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro e exulto no Deus da minha. É por isso que quando o crente está desempregado, ele vem para a igreja dando glória a Deus. É por isso que quando o crente está na prova, ele vem para a igreja dando glória a Deus. É por isso que quando o crente está com mal-estar, não, eu vou. Vai que seja hoje que Deus vai abençoar. A minha alegria, ela não está nas coisas que eu tenho, que eu possuo, que eu posso, que eu vejo, ou que Deus me permite ver. A minha alegria está porque meu nome está lá em cima. Diga comigo assim, o mais importante é porque a fonte da minha alegria está no Senhor.
que Jesus consertou isso com os discípulos? Porque quando a nossa alegria está nas coisas que acontecem aqui na terra, existe um ladrão de alegria. Existe um ladrão de alegria. Aí o ladrão de alegria vem e rouba aquele momento. Quando aquele ladrão rouba aquele momento, ou ele interfere naquele momento, aí eu fico triste, aí eu me deprimo, Eu tenho um testemunho para contar de uma experiência que eu vivi e que Deus me consertou, Deus me deu uma trava. Há muitos anos atrás, há mais de 15 anos atrás, eu fui pregar numa igreja em Copacabana, Nossa Senhora de Copacabana, em cima de uma farmácia. No bairro de Copacabana. Na época, o meu carro era um Santana preto, 0 quilômetro. E eu parei o carro na Nossa Senhora de Copacabana, como era noite, eu botei as 4 rodas na calçada, a igreja era no 2º andar. O diácono falou assim: pastor, o senhor que é o pregador? Eu falei: sou eu. Pode botar aqui, essa vaga é sua. Eu botei o carro com as 4 rodas em cima da calçada e subi a escada para a igreja. Me levaram para o púlpito, eu sentei no púlpito. E o diácono da porta, que também queria participar do culto, ele decidiu subir também. Aí eu lá, olhando lá para trás, olhei para ele como Paulo Henrique, ele ainda fez assim para mim: quero ouvir. Eu falei: amém. Está cantando a mocidade, o pastor fala: depois da mocidade o senhor entra, pastor. Eu falei: amém. Daqui a pouco ele faz assim para mim. Aí eu falei, olhei, é comigo. Eu falei: eu vou falar agora. Vem. Aí eu falei: pastor, aquele irmão lá está me chamando. Ah, é o nosso diácono da portaria. Aí o pastor: manda ele vir. Aí eu falei: pastor, bota mais um hino. Aí eu fui lá. Quando eu chego lá, desço. Irmãos, meu carro estava todo arrebentado. Bandido passou, quebrou os vidros, pegou o painel, arrancou o sistema de som do carro, esbudegou o carro todo o carro zero. Quando eu olhei aquilo, o diabo na hora me botou tristeza. Olhei para o carro, falei: carro 0 quilômetro, todo quebrado, todo. Aí eu abri o carro e comecei a tirar os vidros, cortei a mão, o sangue jorrava. Fiquei mais com raiva ainda. Aí falei para o irmão assim: irmão, avisa o pastor que não vai dar para me pregar, porque eu me acidentei, está saindo muito sangue, e o carro está quebrado, aí eu estou mal. Aí quando o irmão ia subir para falar, a escada para falar com o pastor, Deus falou comigo: você me serve por causa do carro? O carro tomou o meu lugar. Eu comecei a chorar com ele. Irmão. Cala, fala nada. Me leva só no banheiro para lavar a mão, estancar o sangue, amarrar um troço aqui na mão para parar de pingar. Porque hoje, irmãos, ele fez a obra pela metade. Ele devia ter tacado fogo no carro. Porque hoje eu não saio daqui sem ser instrumento de Deus nesse lugar. Irmãos, Deus salvou, expulsou até demônio naquela noite. A partir daquele dia, irmãos, eu falei: Deus, a minha alegria não vai estar em nada da terra. A minha alegria está em ti. E se a minha alegria está em ti, o ladrão vai se dar mal. Vai se dar mal. Os problemas vão se dar mal, porque eu sei em quem eu tenho crido e a minha alegria está nele. E por essa razão eu vou dando glória a Deus e aleluia, porque o meu nome está no céu. Meu nome está no céu. A minha alegria está no Senhor e Ele não pode tocar nela. Se a tua alegria estiver no Senhor, o mau marido, o mau filho, nada vai tirar você do sério, porque a tua alegria está onde? Eu quero terminar lendo um texto para você. O apóstolo Paulo, 2 textos, preso lá na carta de Filipenses, ele está preso numa cadeia, e ele vai dizer: alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo o quê? Ele está preso, mas ele está dizendo: Satanás,
Você prendeu a carne, mas a minha alegria está em Deus. Eu quero nesta manhã, você que está aqui, pastor, disseram que é câncer, pastor, disseram que é isso, pastor, disseram que é isso, pastor, o exame acusou isso. Você não está preso a um exame, você está no Senhor, a tua alegria está em Deus. A tua alegria está em Deus. Celebre o culto a Ele, glorifique a Ele, alegre-se nele, vai celebrar, diga: Senhor, eu quero celebrar o teu nome hoje. Talvez não tenha nada na tua casa. Eu vi uma cena, quinta-feira, fui na IEVAD, festa do pastor Zé Rodrigues, aniversário. Eu vi uma cena, não sei quem presenciou, mas eu presenciei, que eu registro bem as coisas. Tem lá uma pessoa trabalhando, se movimentando. Levanta para a oração final, e a pessoa está trabalhando. Aí me sai um irmãozinho que eu conheço, da onde ele estava, atravessou pela igreja, e a pessoa está lá, é uma irmã, e ele pegou assim uma nota, e atravessou. Eu estou olhando para ele, onde ele vai? Chegou assim, levanta a mão, pastor Oliveira. Ele disse assim: oi, meu irmão, fez assim: Pai do Senhor. Quando ele botou o dinheiro na mão dela, a irmã olhou e começou a chorar. A irmã começou a chorar, começou a chorar de alegria. Ele não devolveu não. Começou a chorar de alegria, começou a celebrar de alegria. E na hora eu fiz logo a leitura toda. A irmãzinha estava no sal, no osso, mas estava alegre, trabalhando. O irmãozinho levanta lá da ponta lá e abençoou ela com um cascalhozinho. A irmãzinha explodiu mais de alegria. Meu irmão, em nome de Jesus, alegra o teu coração nessa manhã. Diga com tuas palavras: Senhor, tu é a minha alegria. Diga isso: Senhor, tu é a minha alegria. 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 Tu é a minha alegria. Diga para ele, diga: Senhor, tu é a minha alegria. 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 Pode faltar tudo, pode bater a enfermidade, tu é a minha alegria. Jó disse: mulher, como louca tu está falando. Mulher, eu receberia o bem de Deus, não receberia o mal. Olha, mulher, Deus é a minha alegria. A minha fonte não está na riqueza, a minha fonte está nele. A minha fonte está nele. Deus, tu é a minha alegria. Tu é a minha alegria. Você entende isso? Você consegue falar isso com verdade para Deus? Diga assim: Deus, tu é a minha alegria. 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 Dirigia a Barra da Tijuca por um período. Um belo dia, uma irmã lá, visitante, me procura: pastor, estou tão feliz, mas eu tenho um problema em casa. Morava num apartamento na Praia da Barra. Sentamos para conversar. Ela falou assim: pastor, eu não sou do Rio de Janeiro, não, sou de outro, um estado, não vou falar. E meu filho é atleta de futebol. Meu filho é jogador. E meu filho veio para o Rio de Janeiro e eu vim com ele com a promessa de ir para um time. Também não vou falar o time. Um time top. E eu vim, nós compramos um apartamento para me dar suporte ao meu filho. Falei: amém. Ele está aí? Quem é ele? Qual é a posição dele? Qual é a posição que ele joga? É lateral, sei lá. Eu quero conhecer, eu gosto de jogar bola. Blá, blá. E cadê ele? Não, pastor, o problema é esse. O time cortou ele foi reprovado, não quis mais fazer o contrato dele. Eu falei: pastor, ele está em casa, trancado no quarto. Ele não sai do quarto para nada. Estabeleci um código. Eu prego a comida, bato na porta, boto no chão. Ele abre, pega o prato, come, depois bota o prato para fora. Ele não quer falar com ninguém, nem comigo. O quarto tem banheiro. Ele nunca mais saiu do quarto. Ele está em depressão, pastor. Eu falei: vamos lá. Pastor, ele não recebe ninguém. Ninguém entra naquele quarto. Ele disse que quer ficar sozinho. Sozinho. Sabe, irmãos, o diabo, ele continua roubando. Ele é ladrão.
Quando a tua alegria está no lugar errado, ele vai fazer barba, cabelo e bigode. Quando a tua alegria está no lugar errado, o diabo vai desgraçar a tua vida. Mas se a tua alegria estiver no lugar certo, você vai levantar a cabeça, vai erguer a cabeça e vai, Satanás, você bateu na pessoa errada. Porque a minha alegria está no Senhor. Eu quero terminar lendo contigo João. Abre a Bíblia, João capítulo 16. João capítulo 16 do Evangelho de João. Capítulo 16, versículo de número 22. João 16, ele fala sobre o Espírito Santo. Foi a aula de hoje. João 16, 22 diz, capítulo 16, versículo 22. Assim também agora vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará. E a vossa alegria, o quê? O quê? O quê? O quê? Diga, a minha alegria, ninguém pode tirar.